Letícia, aonde você vai com esse mototaxista? Fala aí galera, esse é Psicologia Interativa, eu sou Arthur Falco e hoje nós vamos falar sobre MBTI e inteligência, mais especificamente sobre MBTI, QI e QA. Primeiramente eu quero falar que muitas vezes é difícil para nós conseguirmos uma pesquisa muito boa a respeito do MBTI, já que ele muitas vezes não é validado cientificamente. Não que não existam pesquisas científicas tentando validá-lo, nem que ele não seja utilizado no mundo organizacional. Porém, a sua validação científica permanece complexa quando trazemos sobre ele o fato de que poucas pessoas defenderam a teoria. Ou seja, a teoria base é feita pelo Jung, os 8 tipos psicológicos que posteriormente viraram teste psicológico e foram utilizados numa circunstância organizacional. Porém, o teste ele não tem aquela validade científica toda. Quando eu digo que ele não tem validade científica, não é que ele não esteja perto de ser científico, mas ele ainda não é dito como científico quando comparado, por exemplo, ao seu grande concorrente, que é o Big Five. O Big Five é uma teoria que tem muito mais pessoas falando a respeito dele. E quando falamos de ciências humanas, a validação científica traz a necessidade de ser verificado por vários autores. A verificação por vários autores é o que traz a validade científica muitas vezes quando falamos de uma ciência humana, ou seja, várias opiniões diferentes. Já Jung é um autor só, e esperar que várias opiniões façam dele uma validade científica é mais complicado. Por exemplo, a psicanálise teve vários autores defendendo ela ao longo do tempo, diferente das ideias humanistas de Jung. Jung não é que ele não seja inteligente. Eu, particularmente, acho ele sensacional, e muitas outras pessoas também. Mas Jung foi muito subjetivo. Ele mesmo estudou astrologia, falou a respeito, e suas teorias estão relacionadas a fatos muito lúdicos, de certa forma. Isso porque ele lidava com a humanidade de uma forma muito essencial, muito misteriosa, muito espiritualista em alguns pontos, trazendo à tona ideias que iam muito mais além do que uma evolução psicológica, mas que se encaixavam com uma visão espiritual da vida e uma evolução espiritual. Tanto que, por exemplo, ele defendia que era possível uma evolução entre paciente e terapeuta, já que os dois ali trocariam energias e essas energias trariam uma evolução. Talvez essa troca energética nem sempre seja no sentido metafísico da palavra, porém, ela ocorria, e na opinião dele era isso que fazia com que as pessoas evoluíssem melhor. Muitas das suas teorias são muito inteligentes, mas talvez por ser um autor tão incompreendido, tenha sido mais difícil que se validassem certos pressupostos de sua teoria. Se nós fôssemos exemplificar, poderíamos ter, por exemplo, Pavlov de um lado, Freud no meio e Jung do outro, trazendo do mais objetivo para o mais subjetivo. Freud já tinha uma subjetividade muito avançada para a sua época, e acredito que Jung se destacou ainda mais por essa subjetividade. O que eu quero dizer é, tendemos a querer coisas de cunho objetivo e mensurável, talvez de forma até biológica, para que tenhamos uma ideia palpável daquilo que estamos falando. E Jung, ele era subjetivo demais. Freud já era bastante subjetivo. Pavlov era o mais objetivo possível. Ou seja, teorias freudianas que talvez tenham se destacado depois de 60, 70, 80, 90, até que ganhasse uma ascensão global, quando falamos de Jung, esperar isso já é um pouco mais complexo, já que ele falava de coisas extremamente difíceis de se mensurar. Hoje, a neurologia ainda tem dificuldade para mensurar o que Freud falava. Imagine então conectar neurologia à espiritualidade, à astrologia e outros temas. Seria ainda mais insano. Se a neurologia já tem dificuldade para explicar o inconsciente de Freud, quanto mais a espiritualidade. Não diminuindo nem prevalecendo nenhum autor, cada um deles com a sua fase de importância. Porém, presumir que todo mundo entenda e todo mundo acredite na subjetividade é um pouco mais complexo, sendo que a sociedade tem cada vez mais a necessidade de querer coisas objetivas. Por isso, o MBTI, apesar de ter sua validade também, ele é muito questionado. Não que não existam artigos científicos, muitos são produzidos, porém, o intuito de validar ele ainda continua com essa necessidade de persistência ainda para que nós busquemos ao decorrer do tempo alguma certeza sobre os seus pressupostos. E muitas vezes as pessoas reconhecem já esses erros. Grande parte dos erros questionados pela comunidade científica é justamente o que traz
uma forma trabalhosa para as pessoas enxergarem a validade, por exemplo, do teste. Acontece que uma pessoa, por exemplo, tira ENTP no seu teste, e aí depois de um tempo descobre que é ENTJ ou é ENFJ, e aí ela começa a questionar, bem, por que meu resultado deu diferente? E aí ela se identifica alguma coisa com o resultado de um, mas as funções de outro, e quem está buscando pelo autoconhecimento consegue ver o fascínio do MBTI. Porém, quando queremos uma utilização prática, ele se torna não superficial, mas ele se torna pouco conclusivo. Ele é até um estudo abrangente, mas falta nele uma conclusão, uma objetividade maior. E aí que está o problema. Falado então aspectos da falta de cientificidade do MBTI, eu não quero tirar aqui o mérito do autor principal da teoria, que é o Jung, nem o mérito das autoras do teste, que são Isabel e Catherine Briggs. Porém, eu quero enfatizar que ainda há uma necessidade de tornar o teste mais científico para que ele seja comparado a outros testes como o QI e QE. O que poderíamos falar aqui então são sobre mensurações, pelo menos no primeiro momento, de forma a cogitar a possibilidade de uma determinada personalidade poder ser comparada a outra. Isso justamente analisando as funções de cada personalidade e como ela se encaixa com critérios, por exemplo, de QI e QE. Para quem não sabe, QE é o quociente emocional, que é a mesma coisa que o IE, que é a inteligência emocional. Muitas vezes, alguns autores preferem um tipo de pronúncia ou outro, mas as duas querem dizer basicamente a mesma coisa, que seria basicamente o contraponto do QI, que é o quociente de inteligência. Só que, sinceramente, seria impossível fazer apenas um vídeo sobre quociente de inteligência ou mesmo sobre inteligência. Eu estaria ignorando, por exemplo, o autor Howard Gardner, que teve a ideia das inteligências múltiplas e é uma teoria muito consolidada, muito interessante, que atrai o olhar de muitos profissionais e a credibilidade de muitos ao redor do mundo. Então, o que eu posso me ater aqui é falar primariamente sobre o conceito de QI e QE como sendo o contraponto praticamente um do outro e trazer como isso se mostra dentro do MBTI. E mesmo que eu fosse fazer um vídeo sobre QI, seria impossível resumir isso em apenas um vídeo, já que existem outras comparações, outras ideias que eu pretendo trazer aqui posteriormente. Mas eu queria deixar claro antes de tudo que o vídeo não pode ser dito somente como extremamente científico, mas ele tem que ser valorizado em todo o seu aspecto do que significa um MBTI e do que significa os testes de QI. Então vamos ater apenas a comparações teóricas do que significa QI, do que significa QE e do que significa o MBTI e cada uma das suas funções. Em primeiro lugar, talvez parecendo até meio clichê, vamos mencionar um grande alvo dessa possível batalha, se é que podemos falar assim, que é o INTJ e o INTP, que muitas vezes são ditos como os mais inteligentes. Mas não quero falar aqui de inteligência, não somente por uma questão política, porque de repente você pode achar que eu estou defendendo os tipos que tendem a ser menos inteligentes, mas simplesmente porque isso realmente não é uma realidade. Parte daquilo que falamos de outras personalidades, por exemplo, uma personalidade SFJ, NFJ, SFP, NFP, que tende a ser extrovertida, isso significa pouco quando falamos de QI, porque, por exemplo, existem personalidades que são de sensação e sentimento que tendem a levar em consideração valores, experiências passadas, questões subjetivas, mas isso não impede que, ao encarar algo objetivo, elas tenham uma habilidade criativa. E grande parte do QI é uma habilidade criativa para resolver determinados problemas. Isso porque, se a gente for falar de um aspecto de inteligência geral, a gente teria que falar do cara que é comunicativo, do cara que sabe ser objetivo, do cara que entende aquilo que é subjetivo, afinal não se faz uma música, uma arte sendo extremamente subjetivo, o cara que consegue, por exemplo, quando se fala de QI, resolver algum problema com facilidade. Talvez aí o aspecto do xadrez seria uma grande prova, uma grande possibilidade de análise, de resolução de problemas, um jogo de resolução de problemas. Mas, por exemplo, pegue um teste de xadrez e coloque uma pessoa extremamente inteligente para fazer o teste, mas essa pessoa extremamente inteligente está extremamente ocupada com outras atividades que exigem do seu intelecto muita coisa. Ou seja, uma pessoa que tenha que utilizar a capacidade estratégica diariamente na vida dela. Provavelmente, talvez se essa pessoa for fazer um teste de QI e um dos parâmetros seja um jogo de xadrez ou algo parecido com um jogo de xadrez, geralmente o jogo de xadrez não é utilizado, eu só acho que ele tem aspectos possíveis para analisar o QI de alguém, mas
como que ter a certeza de que a pessoa tiraria um teste alto de acordo com a inteligência dela. Talvez ela tirasse até um teste alto, mas não seria o teste mais alto possível. Então é importante a gente saber que, de repente, se a atenção da pessoa vai estar focada em outras coisas, o desempenho dela não vai ser o máximo, porque ela já está utilizando uma capacidade mental para outras atividades. Então será impossível ela utilizar o máximo da capacidade mental ali para fazer aquele teste e obter um melhor resultado, um score de QI. Tendo dito isso, a batalha principal é sempre com o INTP e o INTJ. Mas temos que nos ater a algumas questões muito interessantes para analisar o QI dessas duas personalidades. O INTP é uma personalidade extremamente inteligente, e o INTJ também. Mas acontece que o INTP tem algo que privilegia demais ele, que é o pensamento introvertido sendo dominante e a NE, ou seja, a intuição extrovertida, como auxiliar. E o que acontece num tipo de personalidade desse? Vamos analisar então o INTP, porque ele é a personalidade que, para mim, é a mais inteligente no sentido de QI. Talvez no sentido de outros fatores como expressividade artística, e nem que, por exemplo, talvez um ESFP, um ESFJ pudesse ser mais inteligente que o INTP, porque isso não é verdade. Mas porque o INTP tende a ser mais inteligente no geral que as outras personalidades. A questão é, o INTP tem o pensamento introvertido, que traz a ele uma estabilidade emocional para lidar com problemas. Isso é muito interessante, porque quando você pega o INTJ, por exemplo, a intuição introvertida faz com que ele pense demais acerca de um problema até que ele tenha um plano perfeito. Isso traz uma tendência a ser extremamente perfeccionista para esse tipo de personalidade. O INTP ele já não está preocupado com o perfeccionismo, ele está preocupado com o problema em si. E lembra que eu acabei de comentar que muitas pessoas podem ser pegas por um teste de QI, mesmo que seja o desejo delas fazer esse teste, elas podem não sair tão bem pelo simples fato da sua mente estar focada em outras coisas. Essa é a maior dificuldade da maioria das pessoas ao fazer um teste de QI, a pressão, a condição e vários outros fatores, e é o menor problema do INTP, porque o INTP ele vai ter o pensamento introvertido que vai fazer com que ele tenha um direcionamento, com que ele tome uma decisão interna naquele momento presente e se foque no que ele quer, no que é mais importante principalmente. Ele vai ter uma NE auxiliar, que se for bem desenvolvida, se for bem trabalhada, vai ajudar ele a ter soluções criativas para qualquer coisa externa. Ou seja, ele não tem uma necessidade de organização interna, ele toma uma decisão fácil com o pensamento introvertido e depois ele utiliza essa criatividade externa, essa intuição externa, que é a NE, para avaliar o que é prioridade. E avaliando o que é prioridade, ele tende a conseguir, dentro daquilo que é prioridade, avaliar qual é o principal. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o INTP ele tem uma partida de xadrez para jogar. Então o INTP vai pegar e vai analisar aquele horário, ele vai jogar aquela partida de xadrez. Até aí, tudo bem. Mas vamos supor que ele tenha vários outros problemas para resolver em torno do dia. Ele tem, de repente, para ir na academia, que é uma simples atividade, ele tem que ir para a faculdade, ele tem o trabalho, alguma coisa para passar no trabalho, e ele tem mais 2 ou 3 problemas, mas aquela hora ali ele separou para jogar xadrez. Ou seja, ele vai conseguir se focar naquela partida de xadrez muito provavelmente. Um dos grandes talentos comuns, claro que pode ser que não seja para todo mundo, mas um grande talento do INTP é conseguir se focar naquilo que ele tem que se focar. No geral, ele não tem aquela necessidade do que é mais importante, ou talvez até mesmo do que é mais urgente, mas sim do que ele limitou ou delimitou como prioridade para ele fazer naquele momento. Ou seja, vai depender da escolha dele. Se ele escolher o que ele vai fazer aquela atividade, provavelmente não vai estar tão preocupado se o mundo vai estar caindo ao redor, mas ele vai se focar naquilo. Porque costuma ser uma personalidade extremamente cerebral. E essa NE vai fazer com que ele selecione dentro do dia dele a atividade que ele vai se focar, aí ele pega e traz na TI, que é o pensamento introvertido, para manter aquele foco, fortalecer aquele foco, e através da NE ele consegue resolver dentro daquela atividade que ele escolheu, solucionar os possíveis problemas que possam aparecer. Muito comum de uma partida de xadrez, ou até mesmo de uma partida de qualquer outro jogo de estratégia. Ou seja, dentro de um teste de QI, uma grande característica a ser avaliada são as características de estratégia, de criatividade e lógica.
e essa personalidade que, além de não estar preocupado com o que está em volta dele, com outros problemas, tende a resolver com mais facilidade estratégica e lógica e criatividade e abstração, que são parâmetros do teste de QI. Já, por exemplo, o INTJ tende a ser uma personalidade extremamente perfeccionista. Não é que ele não possa sair melhor no teste de QI que o INTP, por exemplo. Como eu disse, qualquer personalidade pode. Seria algo mais como dizer como que você usa a sua capacidade mental, seria a personalidade. Falar sobre inteligência seria como falar, por exemplo, a sua capacidade mental total, e falar de uma personalidade, como que você utiliza essa personalidade, essa inteligência, entendeu? Ou seja, você tem uma capacidade mental 10, e como que você utiliza essa capacidade mental 10? Você utiliza como INTP ou como ESFP, ou como INTJ ou como ESFJ. Isso que faria a maior diferença. E porque o INTJ típico, na maioria das vezes, não seria melhor num teste QI do que o INTP. Justamente porque o INTJ ele é perfeccionista demais. O que mais diferencia muitas vezes um INTP de um INTJ é justamente a necessidade que o INTJ tem de analisar tudo demais, né? O INTJ ele precisa pegar e ter um construto estratégico para tudo que ele faz na vida. Então, por exemplo, se ele é pego de surpresa por um teste com algo que ele não estava esperando, talvez ele não vai se dar bem. E analisando as funções, nós temos a NI, que é a intuição introvertida, que no geral tende a ajudar ali você a montar uma estratégia para resolver os problemas, que é muito bom, por exemplo, para ele num jogo de xadrez, mas você tem ali, por exemplo, uma TE, que ajuda também a tomar decisões, porém, o INTJ ele precisa construir a ideia de ganhar uma própria partida de xadrez. O INTJ ele pode ter uma estratégia perfeita para vencer uma determinada partida, mas se ele é pego de surpresa, se ele comete algum erro, ou se o outro jogador é muito bom e dá um lance muito criativo, ou por exemplo num teste de QI, se um INTP possivelmente dá uma solução criativa para uma jogada que ele não estava esperando, ele pode ser pego demais de surpresa e não conseguir contra-atacar. Ou seja, a NE vai superar a TE nesse caso aí, que serão as formas utilizadas. E a TI vai trazer uma estabilidade maior para o INTP do que a NI vai trazer para o INTJ. O INTJ vai entrar dentro da partida mais preparado, mas é possível que se ele tem algum outro problema, isso além de desestabilizá-lo, pode fazer com que ele dentro daquela partida ali, ou dentro daquele teste que não consiga se desempenhar suficientemente bem quando comparado ao INTP, entendeu? Então eu diria que o INTP tende a ser a pessoa com mais alto nível de QI. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, segue a gente lá também no Instagram e deixa aí nos comentários o que você achou, se você tem mais alguma ideia. A gente pretende continuar o vídeo e falar um pouco mais sobre QE e IE, mas eu acho que é melhor assim fazer vídeos um pouco menores e trazer um assunto de cada vez e trazer mais dinâmica para o canal. Eu acho que a ideia é fazer vídeos cada vez mais dinâmicos, com um conhecimento, um bom embasamento, uma boa introdução ao tema, uma análise, mas conseguir fechar ponto por ponto, parte a parte, e fazer vídeos cada vez mais dinâmicos. Então no próximo vídeo eu vou trazer a IE e a comparação com outras personalidades. Não vou deixar o tema nem nenhuma personalidade de lado, mas não vou trazer aqui tudo de uma vez só, para que não seja demasiadamente exaustivo para quem estiver assistindo, beleza? Então deixe aí nos comentários alguma ideia e até o próximo vídeo. Até mais!